Olá, gente, mais um vídeo aqui no canal à Margem. Nesse vídeo eu vou estar abordando uma questão que, na minha avaliação, é muito importante para a gente estar pensando o meio, o campo libertário, o campo anarquista, que é a questão da autoridade. Sim, existe muita carteirada, existe muita ação, muito comportamento autoritário dentro do espectro anarquista, libertário, com essa influência aqui do Bakunin sobre a questão da autoridade absoluta, que eu vou estar me baseando, mas também colocando um pouco da minha percepção diante de algumas experiências, de algumas relações acerca desse tema, beleza? Eu sou o Gabriel Ribeiro e antes de eu começar a explanar aqui meus pensamentos, minhas percepções diante dessa temática, dessa questão da autoridade absoluta no meio anarquista, no meio libertário, eu quero pedir para que você que acompanha aí os conteúdos, que você possa se inscrever, dar o joinha, ativar as notificações para estar por dentro do que eu publico aqui. Isso não é luxo, tá, gente? Não é ostentação, é como funciona o algoritmo. Então, se cada um de vocês puderem fazer todo esse movimento, a plataforma vai entender que mais gente precisa estar vendo os conteúdos, tá bom? É por sobrevivência, não é ostentação. Mas vamos lá, eu tenho observado essa questão do autoritarismo, dessa questão dessa noção de autoridade, absoluta, que é tão pipocado, tão explanado no meio anarquista por acadêmicos, por jornalistas, enfim, professores. Então a gente pode ver nas redes sociais muitos debates, textos, pessoas falando sobre esse pilar que é consensual, digamos assim, em boa parte do mundo, quando se pensa a anarquia, que é a questão da quebra, do questionamento da figura de um tirano, de uma autoridade absoluta. E o Bakunin, nesse livro, ele esmiuça muito bem quanto que uma pessoa que atinge, sei lá, um nível de excelência dentro daquilo que ela estuda, se ela vai adquirindo ou vai recebendo algum status, vai criando privilégios, etc e tal, o quanto que aquilo ali pode ser perigoso para que essa mesma pessoa possa ter expansão, conhecer novas descobertas, porque segundo Bakunin, as ciências, essa abstração científica, que são as observações que nós humanos fazemos ao longo da vida, que elas são cada vez mais superadas por novas descobertas, Então, vamos lá, eu estou citando o Bakunin. O Bakunin escreveu um livro lá no século, sei lá, XIX, século XVIII, XIX, há 150 anos atrás. Então, tudo que ele falou, a gente vai aplicar sem se preocupar com a questão da nossa conjuntura, que conjuntura o Bakunin estava e que conjuntura nós estamos. Qual a diferença desses dois contextos? Um na Europa, e o outro aqui no Brasil. Então, foi uma observação naquele contexto. Então, o Bakunin estava plugado com a realidade daquela época, Então, como que a gente vai bater um martelo em cima de uma autoridade? Como que essa autoridade ela se pretende ser absoluta? Se o que ele descobriu, o que ele estudou, o que ele pesquisou, aquele estágio que ele atingiu, ele é soberano, atingiu um teto e não cabe mais construção, não cabe mais possibilidades. Então, em cima dessa questão da autoridade absoluta, diga-se de passagem, porque eu quando quero pesquisar alguma coisa, eu busco referências, eu vou em cima daquela autoridade daquele assunto. A autoridade, somente, ela não é uma autoridade absoluta, porque se eu estiver questionando se aquela busca que eu estiver fazendo perdeu o sentido naquilo que eu estou buscando, eu
ignoro. Eu tenho essa premissa, eu tenho essa condição de ignorar uma autoridade perante o assunto que eu estou querendo expandir meu conhecimento. Então, gente, a minha reflexão que eu quero deixar aqui nesse vídeo é diante, tá, das minhas experiências, não só na relação que eu tenho com algumas pessoas com relação ao canal. E quando eu estou falando canal, eu estou englobando não só aqui o YouTube, mas a plataforma lá digital de fotos, no qual eu publico textos e blog, né? Como também eu vou estar falando das minhas experiências no dia a dia, no cotidiano, tendo relações com pessoas que se dizem libertárias, mas que estão o tempo todo, não com todo mundo, né? Não com todo mundo, porque essa galera que se diz anarquista, libertária, eles sabem com quem eles podem dar carteirada, eles sabem com quem eles podem exercer aquilo que o Michel Foucault falava que era a tentativa de poder, né? Então eles sabem muito bem com quem eles estão fazendo isso. E a minha questão é em cima disso. Nós, enquanto anarquistas, libertários, que tecemos críticas com toda a razão ao Estado, a qualquer tipo de autoritarismo, né, sobretudo presentes nas relações sociais. Então a gente vai estar interessado em estar discutindo a autoridade absoluta de um homem, a gente vai estar discutindo a autoridade absoluta de um acadêmico, de um cientista. O Bakunin não falava lá a questão do sapato. Se ele quer consertar o sapato, ele vai no sapateiro, mas não significa que tem que acatar tudo que o sapateiro vai dizer a ele. Então, para seguir aqui a linha de pensamento, se a gente esbraveja, se a gente enche o peito, né, e solta palavras de ordem, e a gente solta discursos, né, mensagens falando para a sociedade, né, porque a gente, quando fala, a gente fala para a sociedade, não é mesmo? A gente não quer falar para um maior número de pessoas, para que elas possam estar pensando, compreendendo, refletindo que, opa, pô, o que os caras estão falando ali, os anarquistas estão falando, pô, a gente vê no dia a dia, eu busco aplicar isso e tal. Se a gente fala com um público que toda hierarquia absoluta, ela é uma furada, ela é um grande problema, como que a gente vai lidar com isso dentro do nosso campo? Quando eu estou falando dentro do nosso campo, eu estou falando no campo libertário, no campo aí dos coletivos, dos movimentos sociais. Como que eu, um ser que venho desde jovem, indo para a vida adulta, observando a sociedade, já dentro da família, tendo que lidar com algumas questões autoritárias, né? Aí a gente vai para a vizinhança, aí na fase adulta a gente começa a frequentar ambientes corporativos, aí a gente vai vendo esses autoritarismos acontecendo com pessoas em condições vulneráveis, que é o pessoal da dita periferia, né? Os negros, a galera LGBTQIA+, né? As pessoas trans, enfim, a classe trabalhadora, né? Que vai se organizando, se reinventando. Como que a gente vai pegar essa questão do autoritarismo dentro do nosso campo e ver o cara que se diz anarquista, que se diz libertário, tentando humilhar, tentando exercer poder sobre o outro, desqualificando a existência, desqualificando a caminhada, desqualificando aquilo que o corpo daquela pessoa ali adquiriu ao longo da sua vida, né? Cada um vai adquirindo o seu aspecto natural do corpo, né? Cada um tem uma trajetória. Como que a gente vai pensar o nosso meio anarquista? Como que a gente vai, né, cobrar, reivindicar da sociedade que possamos estar pensando os problemas da sociedade através de uma construção autônoma,
horizontal, né, consensual, que é um detalhe muito importante para o meio anarquista, né? A questão da democracia, da maioria é um problema, porque nem sempre a maioria ganhou quem teve mais voto, entendeu? Então é justo. Eu não penso assim, né? O que eu estudo do anarquismo, eu acho que a questão consensual, ela não significa que seja uma coisa fácil de ser decidida. Vai ter tensionamento, divergência, né? Diálogo, vai ter um ponto de vista, vai ter o contraponto. Então, gente, a mensagem na garrafa desse vídeo, ela é bem singela, tá ligado? Ela é bem simples. Não tô querendo aqui ser o descobridor da pólvora, mas é uma coisa que me incomoda, tá? Sobretudo pelo que eu observo, tá? Na rede social. E não vem com esse papo de dizer que rede social não presta, porque tá todo mundo com continha, tem perfil, entendeu? Eu assumo aqui a importância que a rede social tem para o meu trabalho, é por causa dela que eu tenho feito minhas pesquisas. Evidentemente que não é achar que a rede social é um fim, ela é um meio para articulação, né? Eu estava falando com um camarada agora há pouco, a questão do internacionalismo, tá ligado? Bakunin lá, Proudhon, a galera da Internacional não ia usar a internet para criar reuniões, assembleias, imagina? Eu estou aqui no Brasil, vou debater com um cara que está no continente africano, o outro está no continente asiático, o outro está no leste europeu. Mas tem a questão da Big Tech, do mecanismo de controle. Mas aí lembra, tem até um vídeo que eu falo sobre a questão do princípio da autoridade. A internet não é um espaço que a gente tem que se preocupar em trazer liberdade, não. Isso, na minha avaliação. A internet é um espaço que a gente tem que partir desse princípio de autoridade, desse princípio de controle, né? Hoje em dia, os caras sabem quase tudo da nossa vida, tá? O que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber, o que eu gosto de vestir, o que eu gosto de assistir como filme, né? Se eu procuro uma panela, nossa senhora, já parece anúncio de panela. Mas é a partir desse princípio de autoridade, nesse meio autoritário, e em busca da liberdade. A liberdade a gente não vai encontrar aqui, mas é um espaço importante para se debater, para criar pontes, referências, por mandar um PDF para um camarada, para uma colega que está querendo discutir determinado assunto. Então, eu, enquanto anarquista, e aqui eu não quero ser vanguarda, não pretendo ser vanguarda, não pretendo criar um aspecto puritano, tá? De tocar em assuntos morais, entendeu? Que geralmente são outros setores, outras correntes de pensamento que gostam de estar nessa camada aí da moral. A minha questão não é essa, a minha questão é o quanto nós, né, eu enquanto anarquista, eu me preocupo com isso. Se eu fui autoritário, se eu quis me utilizar de um conhecimento, de um privilégio para poder encurralar ali o outro. Porque se a gente, enquanto anarquista, critica o capitalismo, critica a questão do acúmulo de riqueza, da expropriação, da violência que o Estado utiliza em cima dos revolucionários, dos manifestantes, como que a gente vai ver uma pessoa dentro do meio, dentro do grupo, tentando diminuir a nossa existência? Eu não consigo ter confiança nessa pessoa. Eu estava até num papo com um camarada anarquista agora há pouco tempo também, um outro camarada, e ele falou um negócio que é importante, né? Que ele, assim, ele não está preocupado se a pessoa é má ou boa, né? O anarquismo não está discutindo se a pessoa fez uma atitude legal ou uma atitude ruim. Ela está querendo contribuir para solucionar um problema de um bairro,
de um saneamento, de uma rede de esgoto. Isso eu concordo, mas a minha questão é, enquanto articulação, tá? de coletivo, de grupo, de um estreitamento, né? Porque eu acho que dentro da luta, dentro da militância, quando eu estou falando dentro da luta e da militância, estou falando de vários espaços, de várias perspectivas, seja dentro de um sindicato, dentro de uma associação, dentro de grupo de estudos online. Eu participo de grupo de estudo que se organiza pela internet, né? Tem um núcleo que faz pessoalmente, mas como eu estou em local diferente, eu só posso participar via internet, né? Chamada de vídeo. Então, gente, essa questão do estreitamento, eu creio ser importante. Não significa ser uma questão obrigatória. Eu estou ali no movimento, eu vou ali na faculdade, eu vou ali no encontro tal, a gente discute, vê as pautas e tal, do que a gente está querendo debater, executar, mas depois vai cada um para sua casa. Não tem problema quanto a isso. Mas eu creio ser válido também grupos, esses coletivos, essas pessoas que se reúnem, também buscarem tá tendo uma questão, digamos assim, afetuosa, né, ou afetiva, de ter relação para além da militância, para além do estudo, para além dos debates políticos, dos debates sobre o que a sociedade está produzindo. Beleza? Então, para encerrar, essa é a mensagem na garrafa. Enquanto anarquistas, onde a gente tem que focar, dedicar, depositar a nossa energia? É no burguês lá, no neoliberal? Aquele lá a gente já sabe como funciona. Agora, se a gente permitir, pelo menos eu penso assim, essa normalização, essa naturalização desses comportamentos, entendeu? Dessas coisas que vão acontecendo, que isso aí vai prejudicar uma mulher. Se uma pessoa dessa chega, me enquadra, né? O cara não tem emprego fixo e tal, não tem apartamento próprio, eu tenho, e o cara não tem dinheiro para ficar saindo toda hora, eu tenho. Aí ele vai chegar numa mulher, ele vai coagir a mulher também. Então a gente vai, então o cara pode ser machista. Aí o cara também vai chegar e vai desqualificar a existência, né, de uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIA+, de uma pessoa trans. Então ele ali está com a estabilidade financeira ali, aí vai marginalizar uma pessoa que está em condições precárias, na tal chamada uberização do trabalho. Não só o Uber que está lá no aplicativo, mano. Quem produz conteúdo. E por que produzir conteúdo é uma questão imoral? É uma questão de desqualificar. Eu não sou acadêmico, eu não sou professor, eu não estou na escola, mas eu considero importante, e isso eu publico quando eu posso, mas eu também gosto de ver os argumentos de quem está no front, quem está dentro do chão das escolas, que é a questão do novo ensino médio, da importância da gente estar revogando, né, pressionando o Estado para revogar a questão do ensino médio. Eu não sou professor, não estou lá, mas isso eu tenho que abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, e entender e compreender que aquilo ali indiretamente vai me atingir, porque uma sociedade no qual não valoriza os professores em sala de aula, não valoriza determinadas disciplinas, né, mas determinadas matérias, filosofia, antropologia, as artes, então eu estou permitindo que uma corrente política conservadora dite o ritmo.
Então meu filho daqui a pouco, quando ele tiver, sei lá, 10, 12 anos, 15 anos, ele vai estar acostumado a ver só essas matérias desse novo ensino médio, questões técnicas. Então não vou me preocupar com essa questão, tá entendendo? Então vamos parar com essa conversa fiada de querer ficar dando carteirada, de querer falar bonitinho sobre questões anarquistas, dar referência histórica e no dia a dia, no cotidiano, querer humilhar um amigo, querer humilhar a amiga, dar carteirada, tá? Aqui a gente não tá de bobeira não. Se inscrevam no canal, por gentileza, tá? Ative o sininho aí, dê o joinha, tá? Para o algoritmo aí ajudar o nosso canal a chegar para mais gente. E lembrando, tem um blog também, amargemcanal.com, no qual eu escrevo ali, faço artigos, também proponho reflexões. Valeu, gente! Macumba e anarquia.